Olá, prosseguindo com o estudo sobre o Reino de Deus, neste vídeo vamos ver o que está em Lucas, capítulo 17, versículos 20 e 21. É o seguinte: E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o Reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O Reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. Acontece que os judeus em geral, os fariseus em particular, eles eram profundos conhecedores da lei dos profetas, mas eles analisavam os ensinos que estão na lei e nos profetas segundo uma visão material. Eles aguardavam que o reino que eles esperavam obter seria um reino de dominação, um reino material, um reino como pudesse, como Davi, como Salomão, restituir a grandeza material do povo de Israel, e assim pudessem impor a sua doutrina, os seus ensinos a todas as gentes. De modo que eles tinham esta visão muito fixada na interpretação muito literal dos ensinos da Torá e dos profetas. Aguardavam um domínio aqui no mundo. Acontece que Jesus, ele veio para falar do reino espiritual e não do reino material, não do reino deste mundo. De modo que, quando veio o Messias, Jesus, eles esperavam um Messias que desse o poder temporal, o reino do mundo. Não esperavam que viesse falar do reino do mundo espiritual. Aí está a grande dificuldade. Então Jesus fala, não vem, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Por que razão? O reino de Deus é o reino do Espírito sobre a personalidade. Nós somos Espírito, e como Espíritos, nós somos um espelho que refletimos a grandeza, a bondade, a sabedoria de Deus. O tamanho desse espelho e o quanto de luz ele reflete depende da nossa evolução intelectual e moral. Quanto maior a evolução, sobretudo moral, mais nós refletimos Deus através da nossa consciência. A personalidade bloqueia isto. Está tão absorta nos interesses e apegos do mundo material, como é o caso dos fariseus, que aguardavam um reino de dominação temporal, que desse poder sobre as demais nações, eles pudessem então impor a doutrina de Moisés e dos profetas a todas as gentes, sob o poder da força. Este era uma dificuldade, uma barreira muito grande para entender Jesus. Então ele fala, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aí ele completa o ensinamento dele falando, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque isso é exterior. Como que eu posso ver alguma coisa, não é? Porque Deus não tem forma, ele não se apresenta com aparência exterior. Deus, conforme ensina os Espíritos, ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Esse é o Deus, não é? Só que não tem forma. Aí nós, como Espírito, refletimos esse poder, não é? É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas.
nós, como espírito, refletimos isso. João, escrevendo, então, na sua carta, ele diz que Deus é amor. Então, o amor, ele não tem forma. Ele flui através das consciências, não é? Ele flui através de tudo que é criado, e então, aquilo que é criado expressa a grandeza de Deus na medida da evolução daquilo que o reflete. Sejam os minerais, sejam os vegetais, sejam os animais, seres humanos, os anjos. Cada uma dessas representações são espelhos que refletem a grandeza, sabedoria e bondade de Deus. Não tem forma. É aquilo que produz a ação através da consciência. Porque onde está escrita a lei de Deus? Perguntou Allan Kardec aos espíritos. Está escrito na consciência. Então, nós, como consciência, como espírito, conhecemos as leis de Deus segundo a nossa evolução intelectual e moral. E nós refletimos, portanto, a lei de Deus no nosso interior. E essa lei de Deus é, nas suas variadas expressões, amor. Como disse João, Deus é amor. Há uma passagem em João que vem ao encontro deste conjunto de entendimentos. Está em João, capítulo 10, versículo 34. Eu vou ler uma pequena passagem onde está inserido este ensinamento em João. Olha só. Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmos. Os judeus tinham pegado pedras para atirar em Jesus, porque ele tinha se colocado como filho de Deus. Então Jesus responde. Respondeu-lhes Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Pois se a lei chamou deuses aqueles a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada, aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, vós dizeis blasfemas, porque disse, sou filho de Deus? Olha a lógica de Jesus. Então ele disse, sois deuses. Ele está repetindo um ensinamento que nós vamos encontrar. Jesus repete isso aos fariseus, eles conheciam profundamente este ensinamento. Nós vamos ver no Salmo 82, no versículo 6, diz assim: eu declarei, vós sois deuses, todos vós sois filhos do Altíssimo. Está lá no Salmo 82. Então eles sabiam exatamente isso aqui. Mas mesmo assim, eles interpretavam esta superioridade, vós sois deuses, como superioridade no mundo material. Sois filhos do Altíssimo, os colocava cheios de orgulho, e que então, portanto, eles tinham o direito de dominar todos os povos. Olha a dificuldade. Mas não é isso. É uma relação entre o espírito, através da superconsciência, e a personalidade, a pessoa encarnada, através da consciência. Não é? Então, o que acontece? Enquanto a personalidade estiver sob o domínio dos interesses do mundo, através do ego, nós bloqueamos a obediência da personalidade sob o comando do espírito. Então, nós bloqueamos isso. A relação é entre a pessoa encarnada e a sua consciência, que eu estou chamando aqui superconsciência, que é um reflexo de Deus. É o Deus em nós. Vós sois deuses.
Como diz ali, o reino de Deus está dentro de vós. E lá diz em João, vós sois deuses, repetindo o Salmo 82. Então o reino de Deus está dentro de nós. Porque a lei de Deus está escrita na consciência. Agora, nós como pessoas encarnadas, aqui um exemplo bem forte, são os fariseus. Impedimos, fazemos uma leitura segundo os interesses deste mundo. Então, eu vou ler de novo, que é uma passagem muito boa, muito importante. É interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão ele aqui ou ele ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. E voltando lá para João 10:34, vós sois deuses. Muito bem. Prosseguiremos neste estudo sobre o reino de Deus, examinando em Lucas capítulo 18, versículo 16 e 17. Até lá, que Jesus nos ampare e fortaleça.